Olá, eu me chamo Takeo. Hoje eu sou o Head de Comunidade aqui no Agora Tech Park. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Agora Play, que explora um pouco a história do Agora Tech Park, cases do nosso ecossistema de inovação. E hoje estamos com convidados especiais aqui da Softville. Hoje vamos abordar um pouco da Softville, né, dessa fundação que está aqui há tanto tempo na cidade de Joinville, fazendo bastante aí pelo nosso ecossistema. Estou aqui com a Grazi, que é a coordenadora executiva da Softville. A Grazi também é ex-fundadora, né, da Convenix, uma startup adquirida pela Senior Sistemas. E o Romualdo Silva, diretor da CRM Think e também diretor-presidente do Conselho da Softville. Além também, claro, do nosso diretor executivo, Fabiano Delagnolo. Obrigado a todos por terem aceitado o convite aí, por estarem integrando mais esse episódio aí com a gente. Tudo bem? Obrigada também. Obrigada pela oportunidade, né? Obrigado Falar da pelo Softville. convite. Sempre oportuno falar da Softville. Verdade. E que tem bastante conteúdo, né? A gente tava falando que dá pra Sim. ficar dias aqui falando de vários cases que a gente tem aqui. Uma história muito bacana que a gente quer conhecer um pouco mais hoje aí com a gente. A Softville tá fazendo 30 anos, né? 30 30 anos. anos. E como que foi esse começo da Softville? Se vocês puderem contar um pouco mais pra gente aí, como que surgiu, por que que ela tá por aqui. Nós não éramos Nossa. nascidos, né, 30 anos atrás. Vamos, vamos pegar o que a gente ouviu falar. São só histórias. Sim, vamos falar de história. Quer contextualizar a história da Pô, a Softville? Softville é quase que um presente, né, cara? Se a gente for falar para quem é de software aqui na cidade, quem vive isso, a gente ganhou isso de presente, eu acho, né? Há 30 anos atrás, quando nasceu de outros empresários, alguns seguem ainda por aí, outros, né, já pendurou as chuteiras, vamos dizer assim, mas que nasceu com esse intuito de ajudar a comunidade. No começo mais olhando para formação, treinamento, e depois foi tomando um pouco mais de corpo. Muitas empresas passaram pela Softville ao longo desses 30 anos, mas sempre nessa linha de ser uma fundação com o intuito de fomentar a área de software, né, a área de tecnologia aqui na cidade. E já também teve muito próximo das entidades, porque sempre a Softville ela é uma entidade que foi criada a muitas mãos, de empresários e também de outras empresas, como setor educacional ou até próprio governo, que teve muito próximo. Eu falo teve porque já foi, já voltou, e ainda bem que segue mais próximo da gente. Então a Softville ela tem muito contexto dessa história, né? Sempre, se a gente for olhar a história do software da nossa cidade, ela se confunde com a história da Softville. Eu acho que é a melhor forma da gente contextualizar, né, Grazi? Era uma outra época, né? A gente tem que entender que o conceito de incubadora ainda não existia no formato que a gente vê Sim. hoje, e tinha-se a necessidade de Nem organizar startup, né? isso. Que é mais novo ainda, né, o Isso, contexto. e de organizar o setor das empresas de informática, vamos chamar assim, que era na Boa, época. boa. É porque Né? a Não gente era fala e nem até esquece desse tecnologia. termo, né? Isso. Informática. E teve Então, também um movimento de investimento do governo na época, né, que outras cidades acabaram criando outras estruturas e aqui em Joinville, não tinha. por conta da articulação de empresários, se transformou numa fundação. Isso. Diferente de um momento passageiro, um programa passageiro de investimento, a Softville acabou se consolidando numa entidade mais Isso. sólida, né? Isso lá por 95, né? 95, 2000. Isso. E daí outras entidades também, né? Então, própria prefeituras, universidades e outras entidades de classe também apoiaram o surgimento e a formação da Softville no molde de fundação que é até hoje, né? Mas é bem isso. Se a gente for contextualizar, basicamente nasceu de muitas mãos, instituições, pessoas, empresários, governo, para poder organizar, apoiar e desenvolver Sim. o ambiente das empresas de informática na época, né? Aí depois que foi evoluindo para o que a gente tem hoje. Na verdade, a questão da evolução foi acompanhar um pouco do que estava acontecendo, né, nesse setor, Isso. porque a incubação ela segue,
até uma conversa que a gente tem nos bastidores, né? Ela tem um porquê tá ali, a gente tem que sempre cuidar com isso, mas ela precisou se adaptar a novos tempos, aos novos momentos, às novas demandas do próprio setor de tecnologia. Tem uma coisa que sempre andou próximo também, essa parada da educação, né? De alguma forma. Formação, A né? formação, seja do empresário, né? Que precisava também ter história com outros ou se conectar ali para fazer bench, e seja de profissionais. Porque eu ouvi um pouco. A gente está bem nesse ano agora comemorando os 30 anos, e a gente teve lá na CIG, né? Que a gente juntou boa parte da galera que fez parte dessa história. E eu vi muito isso deles. Ah, você lembra que naquela época tinha bastante treinamento, tinha curso, né? Então, cada momento acho que acabou sendo importante para algum ponto, né? Agora, eu vou entregar a idade agora, né? Mas eu lá nos anos 2000 ali, ao redor disso, não lembro exatamente a data, mas eu fiz, por exemplo, curso de Excel. Isso, na eu conheci a época- Softville por isso. Isso, que na época, cara, era o que tinha, né? As Sim, empresas começando a instalar Office, saindo do eu tô- DOS, né? Eu tô Era retomando para isso porque às capacitação, vezes a gente lembra da Softville muito nessa questão da incubação, né? Incubação, Isso. de apoio, Uhum. mas Ela essa teve parte educacional foi um papel. papel de formação de Sim, talentos fundamental. Já existia a Escola Técnica Tupi com o curso de processamento de dados, mas né? é mais amplo, né? Mas Era ele era mais amplo e a Softville entrava com cursos bem Específicos, assim. específicos, né, para atender uma demanda latente do Uhum. mercado da época, né? As próprias Então. empresas organizavam esses cursos, né? Eu conheci também a Softville através de um curso organizado pela empresa que eu trabalhava. Então, foi assim que surgiu. E daí, trazendo o contexto de incubação, se a gente for olhar até a timeline da Softville, é a partir dos anos 2000, sei lá, 5 ali que a gente vê. Daí a gente formatando, né, Uhum. isso que hoje é conhecido como incubadora. Né? Na época também, daí começou a surgir Uhum. isso, né? O conceito de incubação, o conceito de startup, e daí que foi evoluindo para esse programa que a gente tem hoje. E a Softville já passou por outros lugares, né, fisicamente. Tá aqui no Ágora, o quê? 5 anos? Desde 2021, a gente está aqui Esse é o no quê? O Ágora. terceiro ou o segundo lugar? Segundo, com certeza. O Segundo, segundo, que eu acho que mas que eu me lembro, já era no prédio lá da sim. UDESC, Da na UDESC. Rua Alto Bem, Aham. né, já. Daí um também que prédio tem o segundo. envolvimento das universidades. A UDESC Isso. cedeu o espaço Sim. onde funcionou as instalações da Softville por mais de 20 anos, Isso. então... E a Univille e Sociesc, a antiga Sociesc, né, Uhum. eram mantenedores Sim. financeiros, inclusive, né, por muito tempo, né? Sim. Todo esse Era- compilado histórico desses mantenedores, dos fundadores, dos conselheiros, o formato de conselho que se tinha, tudo isso a gente fez, tem tudo compilado, né, num documento único, que foi o que a gente usou de embasamento para fazer a sessão solene lá na CIG, onde a gente fez a homenagem para essas pessoas, né? E foi, né? O fundador é a pessoa que foi lá efetivamente no cartório em julho de 1995, da entrada no registro da Softville, e a gente trouxe ele para esse momento de homenagem. Foi bem Bacana. especial. Quanta Foi. história, né? Não, aquela noite Uhum. foi especial. É. Épica. Acho que vale também lembrar que por um longo período a prefeitura também aportava recurso sim. mensalmente, né? Sim. Que era bem importante para a sustentabilidade da incubadora, né? Sim. Aí, claro, depois veio a lei, a 81666, né? A lei de licitações ali em 2016, aí de 2016 em diante, por falta de um mecanismo jurídico, Ai, a gente. prefeitura deixou de aportar recurso, né? Uhum. Sim, o envolvimento da prefeitura sempre, né, desde o começo foi bem importante, né? Todos os órgãos assim que apoiaram. Eu costumo dizer assim que a Softville ela é, feita de muitas, mas muitas mãos mesmo, porque Mas se não é um, ficou claro, é um vale trabalho reforçar. é, Sempre foi uma fundação sem fins lucrativos. isso, Ou e de seja, tem muita seus colaboração. desafios. Sempre teve seus desafios. Exatamente, E exatamente. entrando um pouco nesse nicho que vocês falaram, né, de ser sem fins lucrativos, eu sei que a Softville tem aquela política do give back, né, tem até lá na entrada tem um cheque, né, hoje em dia nem se usa mais cheque, né, mas quais startups aí que passaram por dentro do programa, que a gente tem hoje conhecidas aí, vocês conseguem mencionar algumas? Tem muitos cases. Tem da leva bem antiga, que é aquela leva 2000 e pouco até quando a gente veio aqui para o Ágora, né? Que daí a gente adotou uma nova metodologia. Mas falando assim desses grandes cases de Joinville que passaram pela Softville, né? A IAC é uma que passou, é um grande IAC. case da cidade. Transfira. Transfira, Bicom,
o próprio Asas, né? Então, a gente é um celeiro, assim, Uhum. né? De grandes cases aqui da nossa região. E tem cases, né, Grazi? Eu lembro de um caso que não virou uma startup conhecida porque foi comprado por uma empresa, mas é um baita de um negócio, que é, por exemplo, ali da Azimuth Tech, né? A Isso. Azimuth comprou uma startup dos meninos que tinham ali um robô e Uhum. tal, e hoje é uma unidade de negócio de uma empresa tradicional da cidade, aliás, com um grande faturamento, e que, assim, nasceu ali, né? Teve os meninos que também foram para Shoes, né? Mas não sei se nasceu Schustec nasceu, né? Schustec. Schustec. Esse daí já é leva nova com leva a nova. nova Isso. metodologia que a gente implementou da rede MidHub a partir de 2021. Foi essa, a gente pode dizer assim que é uma grande virada de chave também para a Softville. Foi o momento que a gente sai lá do espaço da Autobahn e decide implementar as operações da Softville dentro do Ágora, que é o centro de inovação da cidade. Então, né, obviamente, dando todo o mérito, tudo que aconteceu antes, né, com toda a humildade, mas também foi um movimento muito importante para a gente. A gente traz uma nova metodologia. A gente costuma falar, até mesmo quem promove inovação também precisa se reinventar e inovar. E foi isso que Verdade. aconteceu com a Softville nesse momento. Então, pós-pandemia, a Softville sofreu bastante com a pandemia, né? Obviamente, as startups que estavam instaladas na Softville também sofreram um grande impacto. E a partir daquilo ali, todo mundo precisou se reinventar. E daí foi quando a gente trouxe as operações para cá com uma nova metodologia e daí já nasce uma leva nova de startups. Nessa nova metodologia, desde 2021 até agora, a gente atendeu uma média mais ou menos de 35 projetos, Uhum. tá? Então a gente tem 9, se eu não me engano, projetos que são graduados. Schustec é um caso desse. A Schust tinha uma dor interna, trouxe isso para a Softville, dali nasceu-se uma startup e agora ela é, né, Foi uma internalizada. spin-off É. da Shoes. Esse é um grande case, é uma startup graduada. Né? Então, assim, Houseful é uma outra startup Houseful. nossa, graduada, um super case, está no mercado, recebeu investimento, fez toda aquela trilha, né? Uhum. E é um grande case de sucesso. Enfim, a gente tem vários que a gente pode citar. É difícil a gente falar de cada um deles Sim. aqui pela questão de Mas tempo, né? tem um capítulo aí que eu acho que a gente não cita muito, até mesmo nas nossas conversas, porque antes de chegar ao termo startup, né, a Softville ainda era assim, era super importante aqui na cidade para as empresas de software que nasceram, porque aproximava de outros empresários. A gente pode citar várias outras empresas que são tradicionais aqui e que foram importantes e que se tornaram grandes pelo fato de transitar na Softville. Sim, Né? Então é sim. uma coisa que a gente não fala muito porque a gente já vive um novo momento das startups e esse termo é 10 anos, 15 anos, Fabiano. 15 anos é muito. E vamos pegar a idade do Conta Azul, que é a nossa primeira startup. Um pouquinho 10 menos de anos. 15 anos. Acho que ali por 2012, 13 já começava a se falar Sim. alguma coisa, mas é muito O incipiente. Conta Azul, talvez que é um divisor de águas Isso, para a gente, tem 10 isso, anos, né? Não isso. mais que isso. Então, eu acho que antes disso, a gente viveu esse outro momento de apoiar, de fato, as empresas de software, com educação, com benchmark, com eventos, né, fora daqui. Então, eu acho que isso também precisa ser pontuado, porque senão não chegaria a 30 anos, né? Teve um outro momento que foi importante. E que talvez essas pessoas não estejam tão próximas. Vou dar um exemplo bem ficar o próprio Dionei, que teve um outro momento com a GAT, que foi uma empresa importante da cidade. Teve Inaut, teve Trize, né? Que a gente lembra Trize. também que ainda já foi mais para um conceito de startup, mas eu me lembro lá na Otto que tinha muitas empresas lá dentro e que Sim. também tinha a importância ali de estar próximo. Isso, e até as grandes, né, que são bastante conhecidas aqui, Sim. DataSul, SoftExpert, então são empresas que também se beneficiaram dos programas que na No época... caso da DataSul, muito do programa educacional, que precisava gerar mão de obra, né? E ali fora, Tupi e outras universidades, tinha a Softville como um complemento aí de formação de mão de obra e de conhecimentos mais pontuais. Eu sei porque eu cheguei aqui também em 2002 na cidade, né? E eu já conheci a Softville dentro da DataSul. E aí já tinha esse contexto. Hoje vocês utilizam a metodologia de incubação do MidHub, né? Metodologia MidTech, acho que ainda está sendo chamada de MidTech, né? Midtech. MidHub é a rede de incubadoras. Isso, a metodologia é MidHub agora. A MidTech agora é o nome da incubadora de Florianópolis. Entendi. Isso. E daí ela faz parte da rede, com essa adequação.
Ok. Atualizando. Atualizando. E como que é essa metodologia? Porque muita gente vê de fora, etc., mas entender os pormenores, os detalhes ali, pouca gente acaba conhecendo, principalmente quem é de fora. Vocês conseguem falar um pouquinho mais como que essa metodologia agrega ali nos fundadores que estão ali dentro? Essa é uma metodologia que é da CAT e Sebrae, né? Uma parceria. E a metodologia, ela apoia as startups desde a fase inicial até as fases de tração à escala, quando a startup está maior e já no mercado. Mas a gente consegue apoiar uma metodologia premiada, né? Uma das 5 melhores metodologias do mundo para atração de negócios de base tecnológica. E a gente apoia a startup desde o momento zero. Então, né, a pessoa chegou aqui, quer validar a proposta, né, de projeto, de solução, enfim. E a gente, junto com a metodologia, faz todo esse apoio. Então, pega desde a parte de validação, geração de demanda, quando começa a ter os primeiros clientes pagantes, tração e escala. Então, a gente apoia, né, em todas as fases, desde o marco zero, assim. Por isso que a gente tem grandes cases também. E a metodologia é bom porque dá essa cadência, né, do empreendedor saber qual que é o próximo passo que ele faz agora. Tem todo o suporte dentro da metodologia. A gente tem acompanhamento, tem uma base de mentores, né, tem todos os indicadores, né, a parte de metas que a gente consegue, porque o empreendedor chega, às vezes chega sozinho, né, e não sabe nem por onde começar. Então a gente faz todo esse trabalho. Avaliações periódicas, então semestralmente passa por uma banca de avaliação. Então não só a equipe da Softville é envolvida em todo esse processo da incubadora, como uma grande rede de empreendedores que a gente tem. Porque esses empreendedores e as outras instituições, a exemplo do Ágora, né, o programa de incubação, ele é em parceria. Então é Softville, Ágora, CAT, Sebrae. E todas essas instituições é que fazem parte do programa e ajudam ele a ser construído, a startup a ser construída, a ser acompanhada, validada. Então, isso eu acho, assim, um dos pontos principais também, além disso de metodologia em si, é o apoio que o empreendedor tem de outras pessoas que já passaram, já trilharam o mesmo caminho e conseguem ajudar também. E como que é esse dia a dia, assim? Tem alguns eventos específicos? Por exemplo, tem a roda de founders e outros. O que que vocês acompanham especificamente? KPIs, indicadores dentro das startups? Como que isso Isso. funciona para quem não... Todos os indicadores, né? A gente praticamente é um braço da startup ali, a gente acompanha tudo. Então, todos os indicadores mensais, número de clientes, número de faturamento, impostos pagos, colaboradores, empregos gerados, tudo isso a gente acompanha. Então, nada passa despercebido, né? Qualquer. Acho que vale aqui uma menção seguinte, né? Por que é tão importante a metodologia, né? Via de regra, o empreendedor, ele é especialista naquele tema Exatamente. da startup, se é de tecnologia, se é, enfim, o business que for. E 100% apaixonado pela ideia, né? A grande maioria, para não dizer todos, mas assim, a absoluta maioria, não entende de negócio, não entende de Gestão. gestão, não entende de métricas de negócio, compromissos, rotinas. Então, a metodologia, ela cobre essa lacuna que falta no empreendedor. Quantas ideias maravilhosas, tecnicamente boas, morreram porque não havia o mínimo de gestão do negócio, né? Então, a incubação ela tem muito esse papel de ajudar o empreendedor no business, sabe, na estruturação. Todos Então, os pilares, tem os né? pilares, aí tem cobranças, Jurídico, tem, sabe? pessoas. Exatamente. Inclusive, tem uma coisa que é bem bacana, às vezes até quando que é aquilo que a gente chama de pivotar, né? Quando o cara tá lá no meio do caminho, a metodologia ajuda ele a dizer, pô, não é esse o caminho, mas encontrei um outro caminho aqui, eu vou mudar a rota. Essa é uma parte fundamental também. A pessoa que está na operação, a visão dela é muito curta, né? Então, Sim, tem um olhar externo e a metodologia força a fazer perguntas, né? Isso e aquilo, né? Por que Refletir. isso não? Então, ao forçar essas respostas, o empreendedor encontra caminhos, né, até para sim, pivotar, né? Como tu sim. falou. Porque porque pode, às vezes quem tá de fora, olha, pô, então essa startup saiu daqui, chegou até lá, mas não, talvez ele no meio do caminho mudou a rota, ele chegou, mas diferente do que ele saiu, e faz parte também desse plano, né? Talvez não, né? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Vocês têm algum case mais bacana, assim, de alguma startup que fez uma mudança bem grande, assim, no produto, no serviço que eles estavam desenvolvendo? Tem várias. A maioria trabalha. É natural isso acontecer. É que a gente só vê depois a história Sim.
ela completa, assim. Então a gente acha que foi linear isso, né? Mas não, a maioria. Gente, sempre quando alguém chega na incubadora e fala, eu tenho um app, eu tenho certeza que essa pessoa jogou muito dinheiro fora. Então, assim, é a Eu tenho uma frase. plataforma, Eu tenho uma um app. plataforma, um app, começou errado, Agora né? eu tenho uma IA. Agora tá vendo como as coisas evoluem e o negócio começa a mudar. Então, assim, a maioria deles passa por esse processo que é natural. Às vezes é difícil, dependendo do empreendedor, é muito difícil de ele desapegar, ele entender isso, mas faz parte do nosso trabalho, é mostrar. É por isso que é tão importante a gente coletar esses indicadores. Porque não é a gente falando, os números mostram também, né? Então a metodologia ajuda muito nisso. Mas, sim, a maioria deles eu posso até arriscar que eu acho que não tem nenhum que entrou e saiu do jeito que, né? Como começou, só aprimorou. Não, foi muita mudança. E tem um outro ponto também que a metodologia leva a matar rápido, né? Se o negócio não sim. vai vingar, cara, é Sim. melhor que morra cedo. Sim. E aí todo mundo, né, não perde tempo, não perde dinheiro, né? E vão para a próxima. Exatamente. E isso é bem transparente dentro do programa. A gente está passando agora por essa fase. Hoje é um dia que eu faço entrevistas com todos os empreendedores que a gente está selecionando para o próximo ciclo de incubação. E a conversa é muito franca. Ou cresce, ou muda a rota, ou é desligado. Né? No programa não tem como você ficar, tanto é que a gente tem avaliação periódica justamente para isso. Você não fica se você não tem algum movimento importante. Que é importante também colocar isso, né? O programa para entrar tem uma avaliação. E ele também tem meio que um prazo também, né? Então, o cara não vai ficar lá de eterno. Tem alguns cuidados e tá tudo dentro da metodologia. E que a gente tenta seguir à risca, porque é importante. Acho que esse é um dos pontos até difíceis, às vezes. Porque a maioria dos empreendedores, eles querem não burlar, mas eles querem, não, mas eu já tô nesse lugar. E aí, quando você vai ver, ele não tá. Acontece também. Bastante. Tem uma média de tempo, assim, do programa de duração? Qual que é mais ou menos a janela? É 2 anos no máximo, tá? 2 2 anos. anos, isso. E é assim, 2 anos que tem que ser muito rápido. Para uma startup, a evolução e o movimento tem que ser muito rápido. Né? E tudo isso a gente deixa claro já de antes da pessoa entrar. Tipo, no momento da entrevista, a gente já deixa isso muito claro. Então, assim, a avaliação é periódica, são outras pessoas também avaliando, não é só a equipe da incubadora. As pessoas têm que entender que existe um investimento muito grande de tempo e de dinheiro de outras instituições em cima do programa, né? Para fazer ele funcionar, porque ele, por si só, não é sustentável financeiramente. Então, a gente não pode se dar ao luxo de ter projetos que não evoluem ou que não atendem aos critérios ali da metodologia, porque o negócio tem que girar e a gente tem que dar oportunidade para outros e a economia tem que girar e o movimento tem que acontecer e o desenvolvimento, né, deles e resultado das próprias startups assim é muito importante para a gente. Então, o empreendedor também quando ele vem para um programa desse, ele já tem que ter essa mentalidade, né, de movimento e de fazer acontecer. É um ecossistema que, se ele não está se desenvolvendo, ele até acaba prejudicando o outro, porque está tomando tempo ali no meio, né? Exatamente. E até espaço, né? Falando um pouco do espaço, como que é essa dinâmica ali no coworking, né? Essa troca, acho que essa é a principal riqueza do programa, né? Sim. Um dos principais pontos, assim, de entregável do programa é a localização estratégica que a gente tem. A gente está dentro do centro de inovação, né? Então, assim, é essencial que os empreendedores estejam aqui dentro. Né? A gente sabe, a gente vai no corredor tomar uma água, a gente faz uma reunião, a gente encontra a oportunidade. Temos mais ousados que querem fazer reunião no banheiro. Isso, quando dá, a gente aproveita, né? Então, isso também a gente deixa muito claro, a importância de estarem aqui. A gente recebe visita, né? Vocês sabem, vocês levam... Hoje chegou uma visita aqui que não estava... Exatamente. Então, assim, ó, tem que estar aqui, tem que aproveitar. A gente tem cases muito importantes. Tinha uma startup do primeiro batch ainda, de quando a gente veio aqui pro Ágora, que o primeiro cliente dele foi fechado através de uma visita que o Ágora trouxe. Então, o primeiro cliente da startup foi através de uma visita. Então, é muito importante estar aqui dentro. A localização, assim, para mim, é o principal ponto. E aí, assim, somando, né, a questão da metodologia e todos esses benefícios, é estar nessa rede de apoio, né? A própria posição da Softville, não sei se vai ser mencionado aí mais profundamente, de fazer parte de uma rede como a CAT também, né? E todas as conexões que tanto a CAT quanto o próprio Ágora oportuniza, dá uma rede de apoio
né, para o empreendedor, né? Pô, vamos tomar um café ali, cara. E ali, às vezes, num bate-papo, resolve um monte de coisa, tira dúvidas, faz Sim, conexões, abre portas, muito importante, né? sim. Abertura de portas, Sim. seja para um fornecedor que tem uma solução para aquele empreendedor, ou até principalmente um cliente importante, né? Então, essa rede de conexões e de apoio muda o jogo. Eu acho que muitas vezes, talvez, o pessoal do Softville não veja ali as startups que estão ali dentro, mas quando a gente está organizando uma visita que a gente recebe, o cuidado que a gente tem de olhar o perfil do grupo que está ali para ver com qual startup que a gente consegue estar chamando. E aí no dia a dia na correria eles acabam não percebendo isso também, mas é um valor que está sendo Claro. agregado ali no dia a dia. O que eu costumo dizer, nada é por acaso, a gente não faz nada por acaso. Sim. Por exemplo, a banca de avaliação, a gente tem o cuidado de colocar, primeiro, uma pessoa que entenda do segmento, que a startup está inserida, o mercado, o segmento, que daí efetivamente consegue ajudar. Às vezes eu já coloquei para a startup o cliente que ela queria. Tinha uma startup nossa que ela queria muito uma reunião com determinada empresa daqui da região. Eu fui lá e consegui a pessoa que avaliar, era a pessoa que ele queria conversar e dali saiu a reunião. Então, assim, a gente efetivamente trabalha em prol de criar essas oportunidades. Obviamente que a gente não vai fazer isso pela startup, mas tudo que a gente puder fazer, que tiver ao nosso alcance, e a rede é para isso. A gente tem uma rede de mentores estadual através da CAT para apoiar nisso, com mentores que entendem de todas, de ponta a ponta de uma startup, desde criar e validar ela, de colocar no mercado, de vender, enfim, então, de todos os assuntos. A gente sempre tem alguém para apoiar naquele desafio que a startup está passando. É como se fosse o pai que está ensinando o filho a andar de bicicleta e dá um empurrãozinho e quando vê o filho já está andando sozinho. É, bem isso. Bacana. E um pouco da parte da associação, né? A gente focou bastante aqui na incubação. Hoje, como que é o programa de associação? Quais os benefícios que o pessoal tem ali dentro? Que tipo de empresas estão ali? Porque a gente falou muito de a Softville no começo, focar em empresas de tecnologia e depois ir para uma linha de startups. A Uhum. associação engloba tecnologia, né? Como Isso. que é isso? Isso mesmo. Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha uma startup ou tenha uma startup, mas não quer incubar, não é o meu momento, a gente tem o apoio através da associação. Então, a gente é Polo Regional ACAT. Então, todas as empresas de tecnologia que tenham CNPJ na região norte são associadas à ACAT e à Softville, porque é a Softville que representa a ACAT aqui na região. E daí, dentro da associação, a gente tem diversos programas também que apoiam as empresas, independente do tamanho dela. Pode ser uma bem pequenininha, uma startup mesmo, pode ser um empreendedor solo, como uma grande empresa. Por exemplo, o Asas é nosso associado, a Soft Expert é nosso associado, a TOTUS é nosso associado. Então, desde o pequeno, médio e grande, a gente consegue dar apoio através dos diversos programas que a CAT tem. Seja benefício para colaborador, seja parte de capacitação, seja programas de mentoria também, a gente consegue disponibilizar a base de mentores também. Então, assim, tudo que uma empresa de Eventos de verticais, né? eventos verticalizados, então tem grupos temáticos, verticais de negócio. Agora a CAT está muito forte com o trabalho de internacionalização das empresas, né? Então consegue participar de grupos temáticos para preparar, participar de missões, enfim, isso é bem bacana também. Então, tudo que uma empresa de tecnologia precisa, independente do tamanho dela, consegue através do apoio da associação. Tá que eu não sei como é que tá de outras perguntas aí, mas assim, além disso que a gente conhece, né? A Softville é incubadora, essencialmente uma incubadora, é Polo Regional ACAT, tem associação, tudo, mas a Softville tem um papel no desenvolvimento do empreendedorismo na cidade, para além dessas coisas que são o seu core, né? Que isso né, essencial. Por exemplo, vou citar dois exemplos aqui para Startup Weekend. Desde o primeiro Startup Weekend, lá em 2015, ele foi operacionalizado via Softville. Então, a Softville acaba também cedendo a sua estrutura jurídica Uhum. de fundação e apoio, gestão financeira, muitas atividades que precisa de ter uma personalidade jurídica para executar. A Softville também cumpre esse papel, né? Então, Startup Weekend sempre, eu acho que até hoje, se eu não me engano, né? Sim. Segue. Então, toda a história do Startup Weekend em Joinville é via Softville, né? Isso tem uma relevância gigante, passa batido muitas vezes. A galera não faz a menor ideia. Startup Weekend feito pela comunidade, legal. Mas tem um ente de Sim. bastidores fazendo toda essa parada aí, né? E sendo responsável, inclusive, né? Sim, Porque alguém sim.
alguém vai preso, né? Espero que não, É, porque a Espero que gente não. Espero que não. nesse momento nós vamos, é nós três, vamos dividir a cela. É, então tem esse trabalho de bastidores importante e agora mais recentemente assim de grande impacto a Expo Inovação, né? Que são atividades que não estão no core da instituição, mas que reportam uma entrega absurda para a sociedade joinvilense, né? Exatamente. A Expo Inovação é um grande, né? É uma grande materialização, assim, da nossa criação de comunidade pelo ecossistema e que daí é agora operado pelo Softville. Já existe há muitos anos. A gente está indo para a 13ª, agora eu tenho que treinar aqui a 13ª, né? A gente acabou de sair da 12ª, 13ª edição. Então, e é muito importante para a formação dos novos empreendedores, para a formação para as empresas, né? Formação de Sim. pessoas para as empresas. Então, é um evento muito importante para a gente consolidar Joinville também como uma cidade inovadora e empreendedora, né? Que a gente já é. Enfim, Startup Weekend também, apesar de ser um movimento de voluntários, mas precisa ter um CNPJ sempre operando, e a Softville que faz isso, a gente empresta toda a nossa base administrativa e jurídica para poder operar esse movimento, que é a base de criação de novos empreendedores, principalmente na área de tecnologia, né? E ainda nessa linha, né, a questão do que retorna para as empresas, a Expo Inovação é um negócio que ele materializa muito disso. Exemplo, parceria com o Sebrae tem lá a possibilidade de uma startup ou de um associado ter lá o seu espaço, né, para expor, que às vezes ele não vai conseguir fazer um grande investimento. Então, isso só é possível porque também tem a Softville ali, de alguma forma, viabilizando. Trazer empresas maiores para estar ali, para que as startups, de alguma forma, se conectem. Então, acho que a Expo Inovação ela conseguiu materializar muito do que a Softville faz dentro desse evento anual, né? Que são 2 dias, 2 ou vejo- 3 dias, enfim. Eu vejo muito como um principal ganho ali é de tempo, principalmente, né? Porque o tempo que tu tá ganhando num momento concentrado com as Sim. conexões que estão ali proporcionadas E para a ti, né? riqueza Acho que esse ali é de a conexão, principal riqueza. de O ter uma grande potencial, né? indústria, de ter pequena, né? De ter gente de fora, de olho também, é uma conexão gigantesca, assim, É. tem um valor Potencial gigante. de geração de negócio é muito grande dentro do evento, né? Para as empresas maiores, o potencial de branding mesmo, reforço de marca, posicionamento de Sim. marca. E para os menores, né? Como a gente citou, as startups, é a oportunidade de tu estar cara a cara com um grande cliente que às vezes tu tenta contactar, não consegue, né? A gente sabe o quanto é difícil todo o processo, e dentro do Sim. evento tu tá ali lado a lado, né? Então facilita muito, encurta muito o caminho. Então esse é o grande potencial assim de entrega do evento, Esse além é da só o capacitação. direto, né? Porque o indireto ainda te movimenta a Exatamente. cidade, tem muita coisa Sim, que sim. acontece aí no arredor, né? Exatamente. Tá muito bacana, dá pra gente ficar aqui dias falando, inclusive, E- espero que vocês retornem. Tá encerrando já? Sim. Não, deixa eu Tem mais falar. Tem mais um coisas, pontinho. Mais um quero pontinho, trazer? Fê, Vamos um lá. pontinho. A Softville tem um papel que para nós aí, no caso nós, gestão Softville, me colocando junto aqui com vocês, é desafiador, mas que para a sociedade é maravilhoso, que é a formação de talentos. Então a Softville, ao longo da sua história, e aí a gente pode falar agora dos Mas aí, anos só para mais explicar, recentes. porta para dentro, você está dizendo, né? É, Formação de talento lá dentro, né? sim, formação de Isso. talentos internamente, Isso aí. né? Dentro do Então, próprio time exatamente. É porque Softville. tem um externo, tem o externo, que são os ok, cursos, que, treinamentos, né, mas esse que você está falando é o bem direto que quase ninguém vê mesmo. quase ninguém vê, porque assim a gente pega jovens, estudantes, empreendedores que passaram por ali, pô, esse cara aqui, e a gente vai e traz para o time, essa pessoa se desenvolve pra caramba, porque Sim. a rotina de trabalho na incubadora ela é aceleradíssima Sim. e a pessoa é obrigada a se desenvolver em diferentes frentes. Né? Ela não fica fazendo ali aquele arrozinho com feijão, ela se desenvolve em diferentes frentes, portanto se torna um profissional talentoso e super interessante para as empresas, e ao Verdade. mesmo tempo está na vitrine. É. Então a rotatividade de pessoas no Softville ela é alta por conta disso, né? É ruim para a gestão, né? E a Grazi sofre isso É um diariamente, é um desafio. desafio grande, mas ao mesmo tempo, esses dias eu estava refletindo quantas pessoas estão hoje avançando na carreira, ou empreendendo, ou crescendo numa empresa,
que passaram pela Softville. E, pô, cara, querendo ou não, Nos isso é uma últimos baita de uma 2 anos entrega. eu tive 2 pessoas no time, uma continua, a outra tá em outra startup. Que tu tirou do Softville? Não, ela veio tá. depois. É. Ela veio depois. Para deixar Fogo claro, ela amigo. veio depois. E tem a questão ainda do conhecimento, de entendimento do que é o ecossistema, que é mais difícil ainda, mas ela Isso. lá dentro ela Não absorve. se forma, né? também, Você não né? forma alguém Não, nessas skills, Isso, Tem assim, como. num curso simplesmente. Né? Tem que viver aqui, né? Sim. Então, isso é legal também. Um exemplo É. bacana é a Luísa, né? Que hoje tá ali no Sebrae, Tá à frente do passou ali Sebrae, por passou pela dentro, né? Softville. Isso. É. O próprio caso Nossa, que a gente vários. citou, o Schultz-Tech. A pessoa que está à frente do projeto hoje, ela estava no time da Softville e agora É. toca o projeto dentro da Schultz. Isso. Então a gente forma talentos mesmo. É um grande desafio porque a gente precisa também de pessoas no time para tocar, né, tudo que a gente faz. Mas também faz parte da nossa entrega. A gente tem que olhar também por essa Isso. parte que é uma grande entrega, assim. Então assim, é a gente devolvendo também tudo que a gente recebe, a gente também devolve, faz parte e a gente lida com isso no dia a dia. Agora sim, vamos Agora, encerrar, né? agora podemos? E eu queria fazer uma provocação, não sei se já existe, porque vocês falaram um pouco da história, etc. Eu gosto muito de história, eu fiquei. Pô, vocês falaram vários pontinhos ali. Já tem algum livro, alguma coisa sobre toda essa história da fundação de 30 anos? Planos de se fazer um? Não, mas o plano é a gente fazer um documentário contando toda a história. Tá? Ótimo. Então, esse ano foi o ano comemorativo, a gente fez todas as homenagens. Essa semana, inclusive, é a nossa festa de 30 anos, né? A gente entrega uma festa, assim, é o momento mesmo de comemorar. E daí, para o próximo ano, a intenção é que a gente compile todas essas histórias, né? Faça tudo isso, deixe isso registrado através de um documentário. Eu acho que isso é muito importante, até mesmo para a história do setor de Sim, tecnologia, sim. né? Porque se Então, confunde, né? isso. Tá ligado. Então, é uma grande entrega, assim, a gente deixar isso registrado, esses primeiros 30 anos. Obviamente que a gente vai ter o registro dos próximos 30, a gente está fazendo parte dessa construção, mas esses primeiros 30 anos, assim, a gente entrega através de um documentário ali formatado e contando tudo isso. Mas fazer um convite, tem o Play na Inovação, que tem muita coisa lá, que é o podcast que saiu lá da Expo Inovação, que tem muita coisa ali bastante coisa. da Softville de alguma Nossa. forma. É. Então, Redes convidar. sociais, tanto da Softville quanto da Expo Inovação, contam boa parte dessa Sim, nossa história também, nesse compilado de 2 anos de gravação que a gente tem, né? Das 2 últimas anos. 2 edições da Expo Inovação, onde a gente entrevistou muita gente bacana e que fez parte dessa história. E lá cada um conta um pouquinho, assim, né, da sua trajetória junto da Softville. Não, muito bacana. Não Muito bem. Show. sei se vocês Obrigada, querem deixar um gente. recado final para a audiência aí. Quero agradecer, né, o convite, convidar todo mundo para seguir as redes sociais da Softville e da Expo Inovação e acompanhar aí o que a gente está fazendo, né? A gente faz grandes coisas aí, então, Sim. Agradecer ao pessoal Ágora também, participar, né? Porque obviamente. a gente talvez não falou da forma tão ampla, mas a mudança para cá, se juntar a parceria com a Água, foi um grande divisor de águas também. Sim. Então, essa parceria é super importante e agradecer aqui tá no nome do Fabiano. A parceria, o olhar que sempre tem, né? Junto ali da Softville, movimentação, a gente faz junto, a gente olha junto. Então, alguns eventos, né? Porque tudo que a gente faz, a gente acaba usando o espaço aqui também. Então, essa parceria é fundamental para a Softville, então é importante deixar registrado. Perfeito. E quem ainda não Bom. conhece a Softville e quiser agendar uma visita, né? A gente tem as visitas guiadas aqui no parque, Boa. que a gente leva, as startups vão lá, se apresentam, né? Toda hora eu tô ali na porta batendo na Aqui eu grade. faço uma curadoria muito boa. E quem quiser conhecer um pouco mais, é bem-vindo a vir fazer essa visita. E também espero vocês nos próximos episódios. Sigam a gente nas redes sociais, nosso canal no YouTube também. Curte, E- comenta e compartilha. E perfeito. Obrigado, gente. Obrigado por terem aceito o convite, Obrigada hein? também. Show. Fechou. Valeu. Valeu.